Boa noite, pessoal! Mais uma segunda aqui com vocês, mais uma live de ventilação mecânica do zero. Hoje a gente vai abordar um pouquinho da monitorização gráfica do paciente em ventilação mecânica. Vou esperar o pessoal chegar, tá? Pra gente começar, para o pessoal que vai chegando depois não perder, tá certo? Boa noite, Guilherme, boa noite, Anaína, boa noite, Lara, boa noite, Rebeca, boa noite, gente. Na aula passada, a gente falou, né, na live passada, a gente conversou sobre os modos ventilatórios. A gente falou como ocorria o disparo, como ocorria a ciclagem, né, como era cada modo. E hoje o meu intuito é que vocês tenham uma maior familiaridade com esses gráficos, porque essa é a grande dúvida. Olhar, saber o que é que eu ajusto, por exemplo, em um modo, que na verdade a gente nem chegou nesse ponto, né, na aula passada, mas eu só gosto de abordar esse ponto quando vocês entendem como são os gráficos, porque fica muito mais fácil você ajustar um tempo inspiratório quando você consegue identificar se existe uma ciclagem prematura, uma ciclagem tardia. Fica muito mais fácil você ajustar uma pressão quando você entende de complacência, de resistência e assim por diante, tá? Então isso é fundamental, eu considero, para que a gente consiga avançar. Às vezes a gente fica preocupado, eu não entendo a sincronia, tá? Mas você entende o básico da curva? Porque se não entende o básico, realmente não vai conseguir identificar uma sincronia. Então são conceitos que às vezes a gente tem que voltar e ir no zero, né? Mesmo quem já trabalha, quem já é da área, para poder relembrar e conseguir compreender mais, né? Compreender melhor o que é mais avançado. Então, boa noite aqui o pessoal que entrou. Keila, Nayara, tudo bem? Maria de Fátima, sempre presente, né? Ellen, Geisa, Cláudia, Diana, Fernanda, Luciano, Vitória, Tiago, Michela. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já temos aqui mais de 100 pessoas, eu acho que já dá pra gente abordar, né? Mais detalhadamente na nossa aula. Então, né, já dei aí uma introduçãozinha do que é que a gente ia abordar. Então, a primeira coisa que eu quero hoje é que vocês entendam o que é cada uma daquelas curvas. A gente vai estar falando hoje das curvas fluxo-tempo, pressão-tempo e volume-tempo. Tá tudo ok com áudio, com a luz? Qualquer coisa avisem aí que eu tento ajustar alguma coisa, eu tento falar mais alto. Prefiro falar assim do que com fone, porque com fone às vezes fica assim na blusa e acaba dando alguma interferência, tá? Então avisem aí se tá tudo ok, se a altura que eu estou falando está ok. Então, assim, essas curvas a gente vai abordar hoje, tá? Existem os loops, a gente não vai abordar os loops porque já é uma coisa mais avançada. Então, como a gente tem meio mesclado, né? Tem pessoas que já são experientes, tem pessoas que não. Eu acho que nesse momento é melhor a gente não abordar esses loops, tá certo? A gente vai falar das curvas mais básicas, que são aquelas 3 curvas que aparecem lá no ventilador mecânico. Alguns ventiladores mecânicos mais antigos, eles não vão aparecer as 3 curvas ao mesmo tempo. Às vezes você tem que escolher, aparece só a curva pressão-tempo, aparece só a curva volume-tempo. Não, você pode escolher 2 curvas, então você vai deixar lá a de fluxo e a de volume, ou a de fluxo e a de pressão. Isso você vai optar muito de acordo com o modo, tá? Que você está... Olha só, assisto a partir da Angola, que honra, Neuza! Então, continuando, tá? Então, depende do modelo do ventilador mecânico. Quanto mais antigo o modelo do ventilador mecânico, menos recursos a gente tem. Então, se a gente trabalha, por exemplo, com o Inter 5, ele não dá nenhuma curva, né? Não dá nada de monitorização gráfica, então a gente fica muito cego. Essa semana até recebi de um seguidor que ele perguntando: Irene, quando eu ventilo em pressão no Inter 5, como é que eu sei se aquele nível de pressão está adequado se eu não sei o volume? Então, realmente é algo que a gente fica cego. E é por isso que quando a gente tinha muito Inter 5, a gente acabava ventilando mais a volume os pacientes, porque a gente tinha um pouquinho mais de leitura do que estava sendo feito pelo paciente, né? Então, assim, lógico que a modernização dos ventiladores mecânicos trouxe esse benefício para os pacientes e esse benefício para nós enquanto operadores do ventilador mecânico, que hoje eu ventilo em pressão e eu sei exatamente quanto é que está o volume exalado do paciente, tá? Então, isso é fundamental para que a gente consiga promover uma adequada assistência ventilatória ao doente. Então, quanto mais modernos esses ventiladores, e não só de modernidade, mas também de qualidade, né? Existem ventiladores modernos, mas que
são de marcas ruins e que às vezes a gente percebe uma leitura inadequada, né? Os sensores de fluxo às vezes não funcionam tão bem, então acabam, apesar de sendo modernos, não sendo máquinas tão boas. Mas de forma geral, quanto mais modernos, mais recursos a gente tem. Se a gente comparar, por exemplo, uma determinada marca, um ventilador produzido há 2 anos atrás vai ter uma qualidade melhor pra gente de monitorização do doente do que um ventilador produzido há 20 anos atrás, tá certo? Então, eu vou desenhar um pouquinho, tá? E aí, perdoe a qualidade do desenho, para vocês conseguirem entender como são essas curvas, né? E como é que a gente vai trabalhar, o que é que a gente identifica em cada uma dessas curvas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a curva de... Acho que assim tá melhor. A curva de volume, tá certo? Como seria uma curva de volume? Ela seria mais ou menos assim. Ele vai e volta esse volume. Isso quer dizer que até aqui você colocou um determinado volume corrente. Vamos supor que foi um volume corrente de 300 ml. À medida que, por exemplo, se esse paciente ele está em PCV, ventilando modo a pressão, que o volume não está na sua mão. Se o paciente tem algum aumento de resistência ou alguma redução de complacência, que eu vou já especificar melhor o que são esses conceitos, esse volume ele pode muito bem reduzir aqui, ao invés de 300, você só ter 200 ml de volume. Então, a curva de volume, né, como ela é uma curva volume-tempo, ela vai ocorrer os ciclos aqui no decorrer do tempo, e aí você vai vendo esse volume sendo entregue, inspirado, e o volume sendo expirado. O que é muito importante na curva de volume, que às vezes não é percebido pelo operador? Essa curva de volume, ela precisa fazer isso, ela precisa encostar aqui, como eu estou desenhando mais ou menos. Vou tentar desenhar melhor. Ela precisa fazer isso aqui, ó, encostar na linha de base e voltar para a linha de base. A partir do momento que esse meu volume vem e faz isso, o que é que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um vazamento. E é muito importante que ocorra a detecção desse vazamento, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes o paciente tá lá ventilando a pressão, seguindo aqui no meu exemplo, né? O volume não depende de mim. E daí você tá dando níveis altos de pressão e às vezes quando a gente chega a gente faz, mas tá tão alta essa pressão. É porque, olha só, o volume dele tá sendo tanto. Quando você olha, o volume exalado realmente tá lá, sei lá, 200 ml. Mas porque está tendo vazamento. Quando você observa na curva, não tá zerando, não tá retornando à linha de base. A curva, ela vem e ela não volta à linha de base. Fica esse escape aqui. E aí começa um novo ciclo. E ele tá sempre fora dessa linha de base, fora desse zero. Ela não zera essa curva de volume. Sempre que isso acontecer, vocês têm que identificar por que isso está acontecendo. Pode ser o CAF, que não está insuflado adequadamente. Pode ser o tubo, que, por exemplo, isso acontece muito em cânula de traqueostomia, quando esse paciente já tem uma maior deformidade dessa traqueia, e ele precisa de uma cânula de traqueostomia maior, e mesmo com o CAF já hiperinsuflado, você não consegue ter o vazamento, e aí fica com vazamento, fica vazando na curva de volume. Pode ser o sensor de fluxo, só com a leitura inadequada, e aí os X5 são mestres nisso, né? Aquele sensorzinho de metal, aquela membraninha, ela tende a amassar um pouquinho e ela fica um pouquinho fora do lugar, e aí fica dando vazamento na curva, que na verdade não é um vazamento, é um erro de leitura do sensor, mas isso também pode ocorrer em outros ventiladores. Eu não tenho um conflito de interesse com a marca, tá? De ventilador mecânico. Pode ser, por exemplo, deixa eu pensar em mais coisas que eu não falei. Algum furo no circuito. Então, quando você vai procurar, a gente sempre procura tudo, tá, gente? Existe um vazamento. Olha o CAF. O CAF tá ok, não é o CAF. Olha o circuito do paciente. Às vezes é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente vai meio que palpando o circuito, toda a extensão do circuito, para identificar se não tem nenhum local que tenha um vazamento. Porque às vezes o vazamento é muito discreto. E a gente só sente realmente que esse ar tá sendo exalado se a gente for muito cuidadoso nessa inspeção, nessa avaliação, certo? E pode ser o próprio sensor de fluxo, como eu disse. Então, sempre identifiquei um vazamento. É um vazamento que eu consiga corrigir, o que é que está acontecendo? Primeiro eu tento corrigir. Senão não adianta calcular complacência, senão não adianta tá com a sincronia. Você nem corrigiu o vazamento do paciente ainda. Não adianta estar aumentando a pressão, você primeiro tem que ajustar. Tô vendo que a Crislane perguntou.
sai menos volume do que o que você está programando. É justamente por conta disso, tá? Então, lá no ventilador vai ter o volume corrente inspirado e o volume corrente expirado. Então, você está fornecendo 300 ml, o exalado ele tem que ser 300 ml ou um valor muito próximo disso, né? Tem um volume do circuito, pode dar uma alteraçãozinha muito discreta, tipo 5 ml. Se tem uma alteração, tipo, eu tô dando 350 e tá saindo 300, se você observa a curva de volume, você vai identificar que tá tendo esse vazamento, que esse ar tá saindo para algum canto. Então, sempre identificar por que é que tá tendo essa disparidade entre o volume corrente inspirado e o volume corrente expirado, quando a gente tá falando do modo VCV. E no modo PCV, se você está oferecendo maiores pressões e não está conseguindo ganhar volume proporcionalmente, sempre suspeite. É alguma alteração de complacência, é alguma alteração de resistência ou é simplesmente um vazamento. E aí sempre gráfico para identificar se existe algum vazamento ou não, tá certo? Eu vou apagar aqui e vou mostrar a curva de pressão. Na curva pressão-tempo, a curva de pressão seria mais ou menos assim, né? E aí, o que é que acontece? Isso aqui, se eu tiver no modo PCV, essa pressão ela vai ser sempre igual, certo? Então, eu tô lá em PCV, eu tô programando uma pressão de 20. Então, aqui vamos supor que seja o nível de PIP, uma PIP de 5. E aqui eu tô dando 20 acima da PIP, né? Eu tô atingindo o total de pressão de 25 na via aérea do doente. Aqui, a minha diferença é uma diferença de 20. E aí, eu venho reafirmar uma coisa que eu sempre falo. A driving pressure não é essa diferença da pressão, do pico de pressão para PIP. A driving pressure é a diferença da platô para PIP. E em PCV, a pico não é igual a platô em nenhum modo, né? Mas esse erro geralmente ocorre muito em PCV. Em VCV eu tenho que fazer a pausa, mas em PCV eu não preciso fazer pausa, porque eu já tenho a pressão na minha mão. Então, quando eu subtraio essa pressão da PIP, eu já tenho a driving pressure. Tá errado. A driving pressure você precisa fazer a pausa de toda maneira, tá certo? Então, esquece a história de que é pico menos PIP, porque não é. É a platô menos a PIP. A gente vai já abordar melhor a driving pressure também. Eu quero que vocês entendam. Se eu estou ventilando em PCV, essa curva ela vai ser constante, porque eu sempre vou atingir essa mesma pressão. O que é que eu já expliquei na outra aula que muda? Eu posso ter, devido ao tempo índice que eu ajusto, um maior ou menor tempo nessa mesma pressão. Então, eu posso ter isso, e aqui se eu aumentei o tempo índice, eu tenho um tempo índice de 1,2 e aqui meu tempo índice era de 1, vocês percebem que eu vou ter um aumento, aqui nesse segundo exemplo, desse tamanho, digamos assim, de forma bem usual, assim, para vocês entenderem, desse tamanho, desse período que esse paciente permanece com aquela pressão, mas a pressão é a mesma. Já quando a gente está em VCV, a curva de pressão, o que é que vai acontecer com ela? Você pode atingir um determinado pico e se você tiver, por exemplo, alguma alteração de complacência, de resistência, você pode atingir picos maiores. Por quê? Porque a pressão ela deixa de estar na sua mão. O que está na sua mão agora é o volume. Então, para atingir aquele volume, ela pode causar maiores ou menores pressões. Então, perceba que, por exemplo, aqui eu posso ter atingido uma pressão de 20, mas aqui eu posso ter atingido uma pressão de 30. Só por isso que eu falei, só por essa demonstração de curva de pressão e curva de volume, eu acho que já deu para vocês entenderem muito bem que quando o paciente está em PCV, eu preciso ter um alarme de volume muito bem ajustado, de volume corrente, de volume minuto também. Quando eu estou ventilando o paciente em VCV, eu preciso ter aquele alarme de pressão muito bem ajustado. Não é que sempre a gente ajuste todos, mas ora, se a pressão está na minha mão, eu entendo que o que vai ser variável é o volume, e esse volume precisa ser muito bem avisado pelo ventilador a mim, porque eu tenho 10 leitos para atender, eu não consigo estar toda hora de frente para o ventilador, então eu tenho que deixar lá o alarme para dizer, não tá ok, aquele volume tá baixo, talvez aquela pressão que você programou não esteja mais adequada. E aí você vai tentar ver se foi alteração de complacência, de resistência, etc. Vai ficar salva, tá, gente? Não se preocupe, vai ficar no IGTV. Vice-versa ocorre. Então, se você está ventilando lá em volume e você ajustou aquele alarme de pressão na via aérea, que geralmente é 40 centímetros de água, o que é que vai acontecer? Se você tem alguma dessas alterações também de mecânica respiratória, vai ficar lá,
pressão pico, pressão pico. E o que é essa pressão pico? Aí cabe a você, operador, identificar o que é. Por isso que não tem como não entender de fisiologia e querer mexer no ventilador mecânico. Porque você pode aprender uma receita de bolo, mas você não consegue saber o que é mais adequado para o paciente, tá? E receita de bolo, infelizmente, né? Felizmente, na verdade, não salva vidas. O que salva vidas é individualização, é saber o que realmente se aplica para aquele doente, tá certo? Então, para isso, fisiologia é fundamental. Eu vou seguir agora com a curva de fluxo, tá certo? Quando a gente fala da curva de fluxo, primeiro, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma curva de fluxo que a gente chama quadrada, né? E ela pode ser uma curva de fluxo que é descendente. Então, percebam a diferença desse fluxo para esse fluxo aqui, tá? Anirene, qual seria mais confortável para o paciente? Se o paciente está entrando e tal, essa seria mais confortável, porque é mais fisiológica, esse fluxo descendente, tá? Mas não impede se, eu quero calcular a mecânica. A gente sabe que para calcular resistência, principalmente, é mais aconselhável que a gente mantenha esse fluxo constante e aí calcula a resistência com esse fluxo constante. A gente coloca a curva quadrada, tá? Então, isso aí vai variar de acordo com o nosso objetivo. Se a gente vai querer a curva de fluxo constante, quadrada, ou se a gente vai querer a curva de fluxo descendente, tá certo? Então, essa opção a gente tem. E aí, o que é que a gente vai ter de interessante na curva de fluxo? Muito interessante, inclusive. Vocês percebem que a curva de fluxo, ela deve zerar, tá? Então, eu volto para a linha zero. Toda vez que essa minha curva de fluxo vier e ela não zerar, a linha zero tá aqui, e daqui eu já tenho um novo ciclo, vocês percebem que aqui, sobrou. Ele não zerou. Quando isso ocorre, isso é autopipe. Então, já percebam daí a diferença da autopipe para o vazamento, porque isso é muito confundido. Então, às vezes tem um vazamento, aí a pessoa chega e diz, tem um autopipe. Aí, quando a gente olha, não é um autopipe, é um vazamento. E aí, quando a gente corrige o vazamento, a gente vê, na verdade, mesmo com vazamento, que não tinha alteração na curva de fluxo. A alteração era exclusivamente na curva de volume. Então, se é o volume que não retorna o zero, o problema é vazamento. Se é o fluxo que não retorna o zero, aí sim, o problema é autopipe, é pipe intrínseca, a gente tem que trabalhar isso, tá certo? Então, oi Enzo e Rafa, boa noite, Priscila, Jade, Keila, verificar vazamento do carro. Lavínia, esse teu método eu desconheço, tá? Assim, não sei se existe alguma coisa falando sobre, eu não conheço. Realmente verifica se mensurando a pressão do CAF, passa um pedaço, a gente pode verificar de novo se secou aquele CAF já ou não, se sim, se a gente percebe essa alteração mesmo, a gente insufla e não tá insuflando, a gente identifica que o CAF ele pode ter algum vazamento. Pode estar danificado, né? Pode estar furado. E às vezes ele nem precisa estar furado, às vezes só porque ele não está insuflado adequadamente mesmo e já causa vazamento, certo? Se eu programar o ventilador para compensar a fuga, isso resolve? Não, esse é o principal erro, tá, gente? Não é assim que funciona. Não adianta querer aumentar a pressão porque, eu vou colocar uma pressão de tanto para poder compensar porque ele está tendo vazamento. Não é esse o raciocínio. Você corrige o vazamento. Não adianta estar aumentando pressão para querer atingir um volume exalado e não ir na fonte do problema que é o vazamento. Então, não tem outra coisa que você deve fazer. A coisa que você deve fazer é corrigir o problema, que o problema é o vazamento. Então, corrige o vazamento, aí depois você vai ajustar a ventilação, tá? E não tá utilizando as pressões altas para tentar compensar, nem nada do tipo, tá certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta assim. Oi, Karine. Ciência não existe. Qual o negócio, Diana, que tu quer que eu repita? Que eu repito. Mas não sei o que é. Diz aí de novo. O que é que tu quer que eu repita? Que eu repito. Tá certo? Sim, eu vou seguir aqui com o meu raciocínio. Então, de forma geral, a gente vai trabalhar com essas 3 curvas. Os ventiladores mais modernos, eles vão nos oferecer essas curvas simultaneamente, tá? Então, simultaneamente, eu vou ter a curva de pressão, de volume e de fluxo-tempo, tá certo? E
E alguns ventiladores mais antigos você vai ter que optar por qual dessas curvas vão aparecer. O que é que eu quero trabalhar com vocês agora? Os conceitos, diferenciar autopipe de vazamento nas curvas, tá? Vou diferenciar isso logo, tá? Aí eu volto já porque eu tava, gente. Na autopipe, o que é que vai acontecer? Você tem uma curva de fluxo, e aí quando você volta... Deixa, ficou péssimo. O que é autopipe? A autopipe, né, a pipe intrínseca, quer dizer que você não está conseguindo exalar totalmente aquele ar. Então, você está ficando com a pipe com um excesso de ar, o seu volume expiratório final está aumentando. Por quê? Porque o seu tempo expiratório não está suficiente. Isso ocorre de forma mais comum nos pacientes que têm doenças obstrutivas, porque eles têm uma constante de tempo mais elevada. É o caso clássico dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Eles têm uma complacência alta e uma resistência alta. Como a constante de tempo ela é complacência vezes resistência, se você tem esses dois componentes elevados, você leva a constante de tempo lá para cima. Então, para esses pacientes com doença obstrutiva, você geralmente precisa de um tempo expiratório prolongado. Ou seja, às vezes você precisa de relação de 1 para 3, de 1 para 4, para que você consiga exalar esse ar, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Na curva de fluxo, você vai inspirar e na hora de você expirar, o ar não retorna totalmente. Você fica com o ar aprisionado e daí ele já tem um novo ciclo. Então, perceba isso rosa que eu pintei, é justamente porque a curva de fluxo, ela não está retornando ao zero, tá certo? Então, isso é o que vai representar o autopipe. Se, por exemplo, eu aumento essa janela de tempo, se eu reduzo, por exemplo, a sua frequência respiratória, o que é que vai acontecer? Eu venho com essa curva e aí eu vou ter mais tempo, né? Aí eu venho de novo com essa curva. Então, o que vai acontecer é que agora eu zero. Então, se você olhar aqui, ó, tô zerando. Aqui eu tô zerando. Por quê? Porque eu tô prolongando esse tempo expiratório e tô permitindo que agora o paciente exale todo o ar que ele tinha aprisionado. Então, quando a gente fala de autopipe, né, entenda o que é o fluxo expiratório. Então, ele precisa, ó, de um tempo maior para exalar esse ar. Se eu dou um tempo curto, ele tem uma doença obstrutiva, eu faço assim, ó, quando ele tá, eu corto, ele não exalou completamente esse ar, tá? Então ele vai aprisionando o ar. Qual é o grande risco dessa autopipe, dessa pipe intrínseca? É que vai causar mais esforço inefetivo, vai aumentar o trabalho respiratório do paciente, você vai ter ali uma região de espaço morto. Então você sempre tem que tentar ajustar essa relação INZES de acordo com o paciente. Tem pacientes que ventilam tranquilamente com uma relação INZES de 1 para 1. São pacientes geralmente com doenças restritivas, ou pacientes que não têm nenhuma alteração importante de resistência, ou às vezes com a complacência reduzida. Então, a gente consegue trabalhar com a relação INZES aí de 1 para 1 tranquilamente. 1 para 2 é mais normal, né? Mais comum. Nos indivíduos normais a gente fala de 1 para 2 e 1 para 3. E nos doentes obstrutivos a gente fala de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Por quê? Porque esse paciente ele precisa de muito tempo para exalar. Quando a gente pega um paciente em broncoespasmo severo, um asmático com broncoespasmo severo, se você coloca uma frequência respiratória ali de 16, já não dá. O paciente já não ventila. Por quê? Porque ele precisa de muito tempo para exalar aquele ar, tá? Então, sempre isso vai ser um ajuste individualizado do tempo INS, da relação INZES, tá? E assim por diante. Então, autopipe na curva de fluxo. Eu vou agora desenhar a de volume novamente. Então, o vazamento... O negócio ficou meio penso, né, pessoal? O vazamento é na de volume. Então, percebam que a gente vai ter isso, ó. Isso seria o normal. Eu vou com esse volume inspirado. Vamos supor que aqui eu ajustei 500 ml. Eu coloquei todos os 500 ml. E eu tenho que exalar os 500 ml até voltar para zero. Se eu não volto para zero, tá? Se nesse caso aqui, ó, eu venho e faço isso, e aqui eu já tenho um novo, vocês percebem que aqui, ó, eu mantive
um volume que não foi exalado. Mas por que é que não foi exalado? Não é porque ficou ar aprisionado no paciente, não, tá? Aqui nesse caso é porque o ar não foi para a leitura do sensor do ventilador. Então, não é que o ar necessariamente não foi o paciente. Quando você inspirou, ele foi todo o ar, né? Quando você mandou a inspiração. A questão é que na hora da expiração, esse ar se perdeu e não foi lido pelo sensor. Seja porque saiu o ar pericáfe, seja porque esse ar ele se perdeu no circuito, na volta desse circuito. Seja porque esse ar ele não foi lido da maneira adequada no sensor de fluxo. Tá? Então, entendam que é o volume, não é que não foi o paciente, ele foi um determinado volume inspiratório, só que esse ar ele se perde no meio do caminho, tá? Então, a questão do vazamento a gente vai identificar na curva de volume. Nesse mesmo paciente que está tendo vazamento, a gente vai observar uma curva de fluxo normal, sem alterações, tá bom? Então, seguindo aqui nosso raciocínio, o que eu ia falar era de complacência e resistência, tá? O que é que acontece que a gente tem que voltar lá na fisiologia pra gente entender? Só ver aqui. Íris, no raio-x você não consegue observar uma autopipe. Se são pacientes mais obstrutivos de maneira crônica, você vai ver uma hiperinsuflação. Mas tipo, é um paciente normal que de repente está fazendo autopipe quando deu um ajuste de frequência respiratória, provavelmente você não vai conseguir identificar essa hiperinsuflação ainda no raio-x, tá? É uma coisa mais discreta, digamos assim, a não ser que seja muito severo, que permaneça por muito tempo, vai tendo a hiperinsuflação visível no ventilador, tá bom? Vamos lá, vou seguir. Isso, Mônica, o vazamento a gente só vai ver na curva de volume. Se você olhar para de fluxo e para de pressão, elas vão estar normais, tá bom? O que pode acontecer, que aí já é outra coisa que pode acontecer, é que esse paciente pode estar gerando um alto disparo. Mas aí na aula de assincronia eu falo mais, porque senão eu vou entrar em vários assuntos e não entro nele, tá certo? E aí, vamos lá, seguindo, tá bom? Senão eu não falo mais. A gente vai falar de complacência e de resistência do sistema respiratório. O que é que eu preciso entender? Fisiologia. Se eu não entendo a fisiologia que eu estudei lá na graduação, fica complicado. Então, isso é um conceito que a gente volta para o livro de West, de Fisiologia de West, para que a gente consiga entender o que é complacência, o que é resistência, quando é que a complacência pode estar aumentada, quando é que pode estar reduzida, quando é que a resistência pode estar aumentada, quando é que a resistência pode estar normal, digamos assim. Então, primeiro, eu quero falar com vocês sobre o conceito de resistência. Toda vez que eu falo em resistência, eu estou falando em algo que dificulta o meu fluxo de ar, tá certo? Então, o que é que vocês vão entender? Eu vou dar um exemplo clássico, que eu sempre dou nas minhas aulas presenciais e nos meus cursos, que é para entender de toda forma. Imagine que você tem uma mangueira. Se essa mangueira, por exemplo, fica cheia de lodo dentro, vocês entendem que essa água vai sair pela mangueira com maior facilidade ou com maior dificuldade? Eu tinha uma mangueira novinha. E aí eu troco por uma mangueira que eu já tenho usado que está muito cheia de lodo dentro. Se essa minha parede da minha mangueira, ela agora tem lodo, ó, vocês percebem que o diâmetro interno ele vai reduzir. E o que é que acontece nessa situação? O que acontece é que eu vou ter maior dificuldade de passar esse ar. Ou seja, a minha resistência aumenta. Então, toda vez que eu estiver falando de algo que dificulte a passagem de ar, eu estou falando de um aumento de resistência. Isso pode acontecer em quais situações, André? Em um tubo acotovelado, pode acontecer quando eu tenho secreção na via aérea, o paciente está lá cheio de secreção, não foi aspirado, você tinha programado um volume, estava com a pressão pico de boa, e aí o ventilador alarmando pressão pico. O que é que pode ser? Pode ser secreção, pode ser porque você está usando jarra, base umidificadora. E aí, oi Lorena, que prazer te ter aqui, que honra. Oi Isa, boa noite. Então pode ser água no circuito, então essa água tá lá e acaba causando um aumento de resistência, também um alarme de pressão pico. Pode ser porque você tá com alguma parte do circuito que dobrou também e isso está causando um aumento de resistência. Pode ser um broncoespasmo do paciente, alguma alteração respiratória mesmo. E aí se esse paciente faz um broncoespasmo, você entende que também diminui o lumen, também diminui o diâmetro, tá? Então tudo isso são condições que aumentam resistência. Então, entendido esse conceito, já eu vou explicar o cálculo. E qual seria o conceito de complacência? Complacência, gente, quando eu falo de complacência, eu falo de capacidade de
expansão, digamos assim. Complacência é o inverso da elastância, é sempre importante reforçar isso, tá? Então a gente sempre fala de alterações do componente resistivo e alterações de componente elástico, de carga elástica e de carga resistiva. Por que é carga elástica? Aumento de carga elástica se eu estou falando de redução de complacência, porque são inversos. Se eu falo que aumentou a elastância é porque reduziu complacência e vice-versa, tá? Então, a complacência, matematicamente, é a variação de volume por pressão. Então, o que é que vocês precisam entender? E qual é o exemplo que eu dou de forma mais simples? Falo sempre de uma bexiga, de uma bola de encher. Você tem aquelas bolas de encher que elas têm uma maior complacência e quando você insufla, ela tem uma facilidade de se distender. E você tem aquelas bolas de encher que são duras, né? Assim que a gente chama, que quando você coloca bastante força e ela não se distende muita coisa, tá certo? Então, a complacência é essa capacidade do alvéolo de se distender, tá certo? E aí, o que é que acontece com essa complacência? Ela também pode estar aumentada, também pode estar reduzida. Uma característica clássica é o aumento da complacência nos indivíduos com DPOC, que são retentores crônicos de ar. Eles já são acostumados por conta que eles têm aumento de resistência e aumento de complacência. Então, eles já têm um aumento de resistência, eles já trabalham cronicamente com isso, então eles sempre vão retendo mais ar, retendo mais ar. Então, eles acabam tendo também um aumento de complacência, tá certo? E aí, quais indivíduos que podem ter uma redução de complacência? Indivíduos com SARA, indivíduos com edema agudo pulmonar, indivíduos que de repente fizeram um pneumotórax, quando você tem um derrame pleural. Esse exemplo do pneumotórax eu gosto sempre de falar, porque às vezes acontece na prática clínica. Você tinha ajustado seu paciente, e aí esse paciente, vou dar até o mesmo exemplo dele, tá ventilando em VCV, tá certo? E ele tá aumentando a pressão, tá bom? Oi, Isa, boa noite. Rudes, obrigado, Rudes, Manuela, obrigado também. E aí o que acontece? Você estava ventilando em VCV também, tinha ajustado o volume, pressão pico estava ok, e aí foi lá e foi feito um acesso central do paciente. O que acontece? Uma das coisas que pode acontecer, que a gente não deseja, mas que é um efeito adverso, é um pneumotórax causado, né, por conta desse acesso central. E daí, de repente, esse paciente ficou alarmando pressão pico, né, caiu saturação, teve outras características clínicas, mas ele ficou alarmando essa pressão pico. O que é que pode ser esse alarme de pressão pico? Esse alarme de pressão pico pode ser tanto redução de complacência quanto aumento de resistência, que inclusive eu falei do aumento de resistência lá, porque, por exemplo, esse paciente fez um broncoespasmo, estava com secreção. E daí o que pode acontecer também, nesse caso de redução de complacência, é também esse alarme de pressão pico lá. Então, não dá para colocar tudo no mesmo pacote e dizer, é isso. Não, porque pode ser isso, aquilo, isso de novo, aquilo de novo, tá? Então, pode ser tanto redução de complacência quanto aumento de resistência. Como é que eu vou identificar, Nirene, se é uma carga elástica, se é uma alteração de complacência, ou se é uma carga resistiva, uma alteração de resistência? Oi, Lázaro, boa noite, amigo. Que prazer te ter aqui. Então, pode ser uma alteração elástica ou uma alteração resistiva, tá certo? E daí, como é que eu vou descobrir? Mecânica respiratória. Por isso que a gente tem que aprender a calcular a mecânica respiratória, ou mesmo que não seja o cálculo, porque às vezes o paciente não está tão entregue, mas observar curvas da ventilação, né? E aí a gente entraria nos loops também, que eu não vou abordar aqui, mas que mesmo nas curvas mais tradicionais, que são essas que eu estou abordando, de pressão-tempo, volume-tempo, fluxo-tempo, a gente já retira muitas informações, tá certo? E daí, eu acho que a pandemia veio com esse benefício em relação à ventilação mecânica. Muita gente que antes não sabia calcular mecânica, aprendeu a calcular com a pandemia, pela necessidade de muitos pacientes graves, muitos pacientes que fizeram pulmão de SARA, ou que tiveram Covid, mesmo não sendo pulmão de SARA, os pacientes ficavam entregues à ventilação, a gente calculava essa mecânica, sabia quanto era complacência, sabia quanto era resistência, então a gente acabou treinando mais a população geral a calcular essa mecânica, tá certo? E isso é um ponto positivo, porque agora a gente tem mais conhecimento do que está sendo feito, do que pode ser aquela alteração, tá? Então, vou desenhar aqui a curva de pressão para vocês entenderem como é que vocês podem identificar se essa alteração é de complacência ou se essa alteração é de resistência, tá certo? Vou tentar desenhar um pouquinho. O que é que vai acontecer? Quando a gente quer calcular isso, a gente faz uma pausa inspiratória, tá certo? Então, a gente vai ter aqui a curva de pressão. E aí, a gente vai ter aqui, ó, esse momento.
esse momento em que eu vou ter uma pressão que eu chamo de pressão pico e esse momento que eu vou ter uma pressão que eu chamo de pressão platô. Certo? Isso é muito importante, essa dissociação do que é pressão pico e do que é pressão platô, tá bom? Então, pressão pico e pressão platô. O que é que vai dizer uma e o que é que vai dizer outra? A pressão pico é a pressão total na via aérea. Então, é toda a pressão que você tá gerando com aquele ciclo. Então, aqui a gente vai estar levando em consideração o componente resistivo das vias aéreas. Então, por exemplo, se você tá com um fluxo muito alto, você pode estar aumentando essa pressão pico, né? Se você tem alterações de resistência, você está alterando essa pressão pico, tá certo? Então, esse componente de pressão pico leva em conta toda a pressão da via aérea. Já a pressão platô, ela leva em consideração a pressão com fluxo zero. Então, no momento em que você tem essa curvinha aqui na curva de fluxo, eu não sou muito boa em desenhar, mas eu vou tentar, peraí. Olha como eu sou péssima. Entendam que a gente vai ter esse momento de fluxo zero, tá? Então, é muito importante entender isso. Por quê? Nirene, eu consigo calcular uma mecânica em PCV? Consegue. Você também consegue ter fluxo zero. Ou realizando a pausa manualmente, da mesma forma que em VCV, ou você consegue fazer isso prolongando o tempo inspiratório e tendo essa situação de fluxo zero, tá certo? Para resistência especificamente, é mais aconselhável que você coloque em VCV. Para complacência, dá para você calcular tranquilamente em PCV também, para driving pressure também dá certo, ok? E daí, o que é que eu quero que vocês entendam dessa diferença de pico para platô? Pico eu levo em conta toda a pressão e platô eu estou no momento de fluxo zero. Se eu estou no momento de fluxo zero, eu estou falando especificamente da pressão que eu tenho lá dentro do meu alvéolo, da pressão alveolar. Tem gente perguntando do curso, só explicar aqui, tá? O curso, gente, meu curso online, ele não é vendido sempre. Ele é vendido por turmas, tá? Para que eu consiga dar mais atenção e etc. Então, a gente vai lançar uma turma ainda em julho. No final de julho, a gente deve estar lançando turma, tá? Então, quem tem interesse em entrar na turma, fica de olho aí, tá certo, Adriana? Que em julho tem lançamento de turma, ok? Agora, no momento, não tá à venda, mas em breve a gente vai lançar a turma. Aí você pode ficar à vontade para participar da nova turma, tá bom? Então, pressão pico, pressão total. Pressão platô, a pressão alveolar. Eu represento a pressão que está ocorrendo lá no meu alvéolo, excluindo essas pressões resistivas. Então, a gente diz que essa parte aqui, eu estou falando de cargas resistivas. E aqui, nesse momento, eu estou falando de cargas elásticas. Então, toda vez que eu tenho alteração nesse componente, eu tenho alteração de elastância. Logo, eu tenho uma alteração de complacência. Quando eu estou falando dessa parte aqui da curva, eu estou falando de alteração de cargas resistivas, estou falando de alteração de resistência. E eu preciso compreender isso. Por quê? Vou desenhar aqui embaixo. Vamos supor que você tem a seguinte situação. A pico tá muito alta, tá uma pico aqui de 50. E a platô também tá muito alta, vamos supor que a platô aqui esteja 48. Aqui na segunda situação, eu vou desenhar uma situação em que a pico tá os mesmos 50. E desculpa. Ficou bem feio, tá, gente? Mas vocês entendem. E a platô tá de 30. O que é que acontece? Qual é a diferença desse exemplo para esse exemplo aqui? Eu quero que vocês entendam que nessa situação, eu tenho um aumento de pressão pico e eu tenho um aumento de pressão platô. Se tanto minha carga resistiva tá alta, mas a minha carga elástica tá alta, vocês entendem, e a diferença muito reduzida, né, da pico para platô, aqui eu tô falando de uma alteração de complacência, porque a minha platô tá alta. A pressão lá dentro do meu alvéolo está alta. Não é só a pressão total na via do geral, é a pressão lá no meu alvéolo, pressão alveolar que tá elevada. Então, nessa situação, a alteração é de complacência.
Já que nesse outro exemplo, percebam que a minha pico tá alta, eu aumentei a minha pico, mas a minha platô, ó, ela tá normal, não tá elevada. E percebam ainda mais, eu tenho uma diferença, ó, muito grande aqui, ó, entre pico e platô. Então, nesse caso, a minha alteração é de resistência. Isso é muito, mas muito importante. Por quê? Principalmente nesses tempos de Covid, o que é que eu tenho visto? Muitas vezes o paciente tá lá ventilando a volume, por exemplo, e aí, Nirene, ele não deu pra ficar em volume porque ele tá fazendo uma pico alta. E aí, às vezes, quando a gente vai mensurar, lógico que muitos desses pacientes têm alteração de complacência e muitas das vezes ele realmente está fazendo uma platô alta. Mas não foi só uma nem duas vezes que eu cheguei. Quando a gente faz a pausa, a gente percebe que a platô tá baixinha, ou seja, não é alteração de complacência. E só o que tá alto é a pico, com a resistência lá de 20, né, ou mais. E o que acontece? A terapia, gente, nesse momento, não é você achar que, eu vou colocar ele em pressão e aí ele vai ventilar direitinho, que muitas vezes ele acaba hipoventilando. Não. A atenção é reverter aquela condição que está aumentando resistência. Não é secreção. Já vi que não é secreção. Já vi que não é tuba cotovelada nem nada disso. Já olhou se é um broncoespasmo? Às vezes é um broncoespasmo. Quando você administra o broncodilatador, a pressão pico já cai, tá? Então, sempre você tem que atentar para a causa. Se a gente não entende a causa, a gente não consegue tratar a doença, né? Então, tem um pico e platô elevados ou tem um só pico elevado sem platô? No indivíduo asmático isso é muito comum. A gente às vezes permite que ele faça pressões pico altas, né? Sabendo que a platô tá baixinha, que a platô tá protegida. Por quê? Porque naquele momento ele acaba fazendo um pico alto até que reverta aquele broncoespasmo, tá? O que é que você não pode? Ajustar os alarmes agora, todo mundo em 60, alarme de pressão pico, e aceitar que eles vão fazer pico alto, porque não é assim. Tem pacientes que vão fazer platô realmente alto. Como essa monitorização não é contínua da pressão platô, e a gente não tem um alarme disso, a gente tem lá nas diretrizes de ventilação mecânica que o alarme da pressão nas vias aéreas, a pressão máxima deve ser de 40 centímetros de água. E daí a gente vai avaliar. Atingiu 40, é só pico e platô. O que é que eu tenho que fazer para resolver? Eu tenho que tratar esse paciente para causas de aumento de carga resistiva ou tenho que tratar esse paciente para causas de aumento de carga elástica? Então, sempre o raciocínio clínico à frente de tudo, tá certo, gente? Deixa eu só apagar aqui. E daí, agora eu quero mostrar a vocês como é que se calcula essa complacência e como é que se calcula essa resistência, tá certo? Então, quando a gente fala de complacência, eu já falei aqui, eu sempre falo que é variação de volume por pressão. Então, como é que vai ser? Complacência estática, o lápis já não tá mais muito legal, é o volume corrente dividido pela pressão platô menos a PIP. E a resistência, não sei se dá pra pegar, acho que dá. A resistência da via aérea é igual a pressão pico menos pressão platô dividido pelo fluxo. Vocês percebem que isso aqui tá na curva, tá no que a gente já mostrou. Então, complacência é isso aqui, ó, platô menos PIP. Isso sendo dividido pelo volume corrente, claro, tá? E resistência é o que, ó? Pico menos platô, dividido por quem? Dividido pelo fluxo. Ana Irene, para calcular a resistência, eu obrigatoriamente uso 30, eu obrigatoriamente uso 60 litros por minuto? Às vezes a gente faz isso para facilitar o cálculo, tá? Então a gente pode colocar 30 ou 60. Por quê? Porque como é litros por minuto, o que dá no ventilador, e aparece o contrário, Adriana, isso não tem como corrigir, porque como é quadro, acaba aparecendo o contrário mesmo, tá? Infelizmente. E aí, na hora da fórmula em litros por segundo, a gente tem que transformar. Então, se eu pegar, por exemplo, 60 litros por minuto, significa que é 1 litro por segundo. Então, isso facilita meu cálculo. Porque se, por exemplo, eu pegar aqui uma situação onde eu tenho um pico de 40 e uma platô de 30 e divido por um fluxo que está 60, esse 60 vai se transformar em 1. Então, eu só vou ter 40 menos 30, que vai ser 10 a minha resistência. Se eu for colocar um valor quebrado de 33, de 44, isso dificulta um pouquinho o meu cálculo.
Como hoje a gente tem os aplicativos, né, a gente tem coisas que facilitam e que a gente não necessariamente precisa fazer esse cálculo manual, a gente pode usar o fluxo que está no ventilador mesmo, tá? Inclusive, vários ventiladores nos fornecem esse cálculo e não necessariamente você precisa mudar para facilitar a sua vida no cálculo. Então, quando a gente fazia isso de mudar, era exclusivamente para facilitar o cálculo, mas não que tenha repercussão, tá certo? Então, o ideal é que você use o fluxo que já esteja. Se por acaso naquele momento você vai fazer o cálculo manual e para facilitar a sua vida, você pode mudar, mas o ideal é que seja o fluxo que já está no paciente. Quando você vai calcular a complacência, o que é que vai acontecer, tá certo? Quando você vai calcular a complacência, você vai ter aqui, ó, o volume corrente, vamos supor que você ajustou 400 ml, e aí o platô menos PIP, vamos supor que a platô deu 20 e você está com a PIP de 10, então vai dar 400 dividido por 10, a complacência vai ser de 40, tá? Então, deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês verem, a complacência seria 40, ó. Volume corrente dividido por platô menos PIP. Se o volume corrente é 400, a platô, que é essa aqui da pausa, foi 20. E a PIP que você está usando é 10, 20 menos 10, 10, 400 dividido por 10, 40. E a resistência, só revisando, pico menos platô dividido por fluxo. Vamos supor que o pico deu 40, a platô deu 30. Quando eu divido isso por 60 litros por minuto, que se transforma em 1 litro por segundo, vai dar 40 menos 30, porque isso aqui eu vou excluir, e vai ficar só 10 de resistência, tá certo? Anerene, quanto tempo eu tenho que monitorizar a complacência e resistência do meu doente? Primeiro, para você avaliar, vocês perceberam que eu tenho que ter uma condição de fluxo zero. Isso só vai acontecer se o paciente estiver bem entregue à ventilação mecânica. Então, obrigatoriamente, é quando ele está bloqueado? Não. Ele pode apenas estar bem sedado e estar sem esforço. Caso ele esteja bem sedado, esteja sem esforço, você pode mensurar essa complacência e resistência sem que necessariamente ele esteja fazendo uso de bloqueador neuromuscular. Ou, em alguns pacientes, a gente só consegue mensurar quando ele está em uso de bloqueador neuromuscular mesmo, tá certo? E aí, qual a frequência disso? Isso vai depender do seu propósito. Se é um paciente que tem um quadro de SARA, na nossa realidade atualmente dos pacientes com COVID, realmente a gente acaba mensurando isso várias vezes, né? Porque, eu vou avaliar de manhã, de tarde eu vou mensurar de novo, de noite eu vou mensurar de novo, porque a gente precisa ter um acompanhamento de como está o quadro desse paciente. Se é um paciente mais... tipo, é um paciente que não tem alteração tão importante do quadro respiratório, eu avalio ali na dimensão do doente, aproveito que naquele momento o paciente está mais entregue, conheço mais o meu doente e depois eu vou avaliando só caso ele apresente alguma necessidade, tá certo? E aí, né, tem um pedacinho dessa fórmula de complacência que está sendo muito falado hoje em dia, que é a driving pressure. O que é a driving pressure? A driving pressure, gente, é justamente a pressão de distensão. O quanto eu distendi esse alvéolo no momento que eu realizei essa insuflação, tá? Então, a complacência ela vai levar em conta o volume e vai levar em conta essa pressão de distensão. E a driving pressure é exclusivamente essa diferença da platô menos a PIP, tá certo? Deixa eu coisar aqui. Então, a driving pressure, esse aqui morreu, né? Que é a DP, tá? Ela vai ser igual a platô menos a PIP. Então, naquele mesmo exemplo que eu dei, se eu colocar que eu tenho um platô de 20 e uma PIP de 10, isso aqui vai me dar uma driving pressure de 10. Uma driving pressure de 10 é boa ou é ruim? A literatura ela diz que a gente deve ter uma driving pressure menor do que 15 para a gente manter uma ventilação protetora. Então, vamos supor que você foi lá no seu doente, avaliou o seu doente e viu que a driving pressure dele está de 18. O que é que você pode fazer para reduzir esse driving pressure? Você tanto pode mexer com o volume, quanto você pode mexer com a PIP. Se você reduz esse volume, estando ele em VCV diretamente no volume, estando ele em PCV no valor da pressão controlada, você vai reduzir a platô, então você consequentemente vai reduzir essa driving pressure, tá? E por vezes você consegue isso ou aumentando ou reduzindo a PIP, tá? Não só reduzindo. Por quê? Porque vai depender de como é o padrão desse paciente.
tem pacientes que atingem menores driving pressures com PIPs mais altas. Por quê? Porque existem muitas áreas que podem ser abertas e acaba tornando essa ventilação mais homogênea. Já em outros pacientes, quanto mais você aumenta essa PIP, mais reduzida fica essa driving pressure, tá? Então, isso vai depender das características pulmonares desse doente. Se o aumento da PIP está sendo efetivo ou se está sendo negativo. E é por isso que hoje em dia, uma das formas que a gente usa para titular a PIP, né, a PIP ideal, digamos assim, para o doente, é o cálculo da driving pressure. Eu submeto esse indivíduo a uma determinada homogeneização pulmonar, né? Então, aumento uma PIP aí para 18, para 20. Depois, eu vou reduzindo os níveis de PIP e avaliando qual a melhor driving pressure. A melhor driving pressure é a driving pressure de 14, né? Quando ele estava com a PIP de 14, ele teve a melhor driving pressure. Não, quando ele estava com a PIP de 10, foi que ele teve a melhor driving pressure. Então, tudo isso vai ser avaliado. Não tem um valor mínimo, tá? O valor realmente é só o máximo e não tem problema de ficar com um valor mais baixo de driving pressure, tá certo? E daí eu vou falando dessa driving pressure. O que é que eu quero explicar para vocês? Quando a gente faz aquela pausa que eu mostrei pra vocês, o que pode acontecer tenho aqui e eu posso ter essa situação, ou eu tenho essa aqui e posso ter essa situação. Ou seja, tem um tempo de pausa maior ou um tempo de pausa menor, tá certo? Classicamente, toda vez que a gente vai mensurar complacência, a gente fala de uma pausa de 2 a 3 segundos. Então, a gente fica ali segurando 2, 3 segundos. Todos os ventiladores que fazem isso sozinho, que a gente não precisa segurar, que a gente aperta uma vez e já faz a mensuração, eles fazem isso por geralmente 2 segundos de pausa. Por quê? Porque era o tempo clássico utilizado para mensuração da complacência. O que acontece com a driving pressure? A driving pressure, ela quer ver aquele inicial. Quanto foi aquela distensão que você causou? Então, para a driving pressure especificamente, uma pausa mais curta, que é uma pausa que a gente chama de 0,5 segundos, e não a pausa de 2 segundos, como é comum, para a driving pressure, tá certo? É mais adequado. Por que isso? Porque quando a gente faz essa pausa mais longa, a gente pode ter um decaimento, tá? Então, vamos supor que aqui no início a platô ela fosse 28, mas aqui no final a platô ela é de 26. Isso porque a gente vai ter efeito Pendeluft, a gente vai ter stress relaxation, a gente vai ter alguns mecanismos que fazem com que essa pressão ela vá reduzindo com o passar dos 2 segundos. Isso para complacência é importante, porque a gente quer ver toda a distribuição desse volume no pulmão do paciente. Para a driving pressure, como eu quero ver só aquela distensão, é mais interessante que eu faça uma pausa curta, tá? Então, para driving pressure, especificamente, a gente aconselha o uso de uma pausa de 0,5 segundos. Então, pausou aqui, a platô que eu encontrei aqui, já vai ser o que eu vou utilizar para o cálculo, né, da platô, menos a PIP, que vai ser a minha DP, a minha driving pressure. Posso fazer isso em VCV? Posso. Posso fazer isso em PCV? Posso. Posso fazer isso em PSV com outro intuito, tá? É o outro intuito, porque a curva, ao invés de se manter igual, de se reduzir a pico, ela acaba subindo, porque vai ter o esforço do paciente, e a gente não vai entrar nesse método aqui nessa aula de hoje. E o que é que eu quero que vocês entendam sobre PCV? Por mais que você esteja ajustando a pressão, não quer dizer que aquela pressão é a pressão platô. Você precisa fazer a pausa, você precisa ter uma condição de fluxo zero para você entender quanto realmente é aquela pressão platô. O que você de aumentar a sedação só para avaliar a mecânica respiratória? Olha, não acho muito apropriado. Eu acho assim, se o paciente ele tem uma condição de ficar sem a sedação e ele está ventilando adequadamente, eu acho que você passa a avaliar outras coisas. Não é mais tão importante você estar avaliando a mecânica respiratória, entendeu? Tenta, às vezes, avaliar a drive, que às vezes dá, porque é uma pausa mais rápida de 0,5 segundos. Avalia como é que está o volume minuto do paciente, avalia a questão da sincronia, para entender como é que está aquela ventilação, se está adequada ou não. Dá uma olhada nos loops da ventilação mecânica, eu acho mais pertinente nessa situação. E se não, se ele fica desconfortável quando você tira a sedação,
aí não tem por que ele não estar permanecendo com aquela sedação. Uma situação que aconteceu no período que a gente ficou sem bloqueador, alguns dias que a gente ficou sem bloqueador, é que a gente estava fazendo um bloqueador de ação rápida porque realmente era falta, tá? Não era porque era uma opção, tá? E aí isso pode acontecer. Aí era feito só naquele momento de avaliar, porque eram pacientes muito graves, eram pacientes que deveriam estar sendo monitorizados a mecânica, de fato. Então, naquele momento pontual era feito isso. Mas isso foi por um déficit do serviço, tá? Que eu já vivenciei. E não por uma medida, tipo, correta, tá? Então eu aconselho mais que, se ele precisa, mantenha ele sedado, e se ele não precisa, dá para avaliar outras coisas que não é mecânica respiratória mesmo, certo? Titulação de PIP impacta na hemodinâmica do paciente, como melhorar essa DP? Se o paciente, quando você aumenta esse nível de PIP, ele apresenta muita instabilidade hemodinâmica, se é um paciente que está muito instável, o ideal é que você não faça, né, a manobra de titulação. E aí você pode utilizar de outros recursos, tipo um aumento dessa PIP e ir avaliando. Quando a gente faz o aumento incremental, às vezes o resultado não é semelhante ao aumento decremental, tá? Então, por conta disso, pode ter essa variação. Mas aí você pode ir tateando mesmo, né? Estava em 8, eu vou colocar aqui em 14, vou olhar se teve repercussão hemodinâmica, identifiquei se teve alguma melhora ou não, então acaba indo mais no olho por conta dessa falta de estabilidade do paciente em fazer uma titulação de forma mais fidedigna. Outra opção é você tentar usar a PIP Table, mas se ele tiver com a FiO2 muito alta, a PIP Table vai dar um valor muito alto de PIP, talvez também a hemodinâmica do paciente não suporte, mas aí você pode ir tentando, é meio que tateado, dessa mesma forma que eu citei, entendeu? Mesmo sem partir de uma homogeneização, porque você viu que ele não tolerou, você tentar um nível de PIP maior baseado naquilo e também monitorizando a complacência, monitorizando a drive, tudo isso, como é que ficou, tá certo? Mais alguma coisa de pergunta? Vamos titular a PIP de 24 ou de 48 horas. Vamos lá, isso é importantíssimo, tá? A aula não é especificamente sobre isso, mas vamos aproveitar a deixa aqui para falar sobre isso. Quando a gente fala de titulação de PIP, tipo a mecânica a gente faz de manhã, de tarde, de noite. A titulação de PIP é quando necessário, geralmente deixando pelo menos 24 horas naquele valor. Então vamos supor que eu titulei a PIP hoje, ficou lá uma PIP de 16. Amanhã, gasto do meu... Aí ficou de noite, às vezes, o que acontecia, principalmente quando começou a história de Covid. Aí a pessoa da noite já achava que 16 não tava legal. Ai, não, acho que não tá legal, vou mexer. A gás não vinha ótima, o paciente tava mantendo o driving pressure ótima. E lá ia titular de novo. Então, isso é desnecessário, tá certo? Você vai avaliar. Se veio tudo bem, você pode tentar diminuir 2 pontinhos ali, ver como é que fica, tá? Ou pelo menos um intervalo de 24 horas. Mas tá fazendo isso de manhã, de tarde, de noite. Porque eu acho que não ficou legal aquele valor de PIP escolhido. Se você avaliou, mecânica tá boa, gasto tá boa, não tem indicação de uma nova titulação naquele momento, tá? E aí você tem que dar no mínimo um intervalo aí de 24 horas, que muitas vezes nem é necessário você titular de novo. Você pode ir reduzindo esse nível de PIP sem necessariamente ter que fazer uma nova titulação, tá certo? Deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. Interfere no valor se você estiver pegando o valor do ventilador, Crislane. Então, vamos supor que tem um vazamento e você vai confiar naquele valor que o ventilador dá. Não adianta, porque vai dar errado, certo? Então, é por isso que você corrige o vazamento sempre antes de calcular a mecânica do paciente. Não sei se é esse nome. As lives começam às 21 horas, mas fica salvo, vai estar no meu IGTV. Gente, nosso tempo vai acabar. Nosso tempo vai acabar, não vai dar tempo de falar mais, tá? Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui acompanhando, tá certo? Deixa eu ver só isso da Shakira. Shakira geralmente é mais comum que socorra por... Nesse caso, do índice menor, é mais provável que seja por alguma alteração na leitura do sensor de fluxo, tá? Porque realmente não vai ser por vazamento. Então, sempre dá uma olhada no sensor, trocar o sensor para tentar corrigir isso.
ter um minuto, vou agradecer vocês. Obrigado pela confiança, estarem aqui mais uma segunda, né? Plena segunda noite. Que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, falem aí que eu tento responder. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu tento ir atrás também para trazer para vocês, tá? Próxima segunda tem mais live. Eu nem sei, porque ia ser um tema, mas eu acho que não abordamos tudo que era necessário na aula de hoje. Então, eu vou ver ainda o que é que eu vou trazer, tá? Talvez uma continuação ainda dessa parte. E é um prazer estar com vocês. E a gente se encontra na próxima segunda para trocar essas experiências, para que eu possa estar tirando essas dúvidas, né, dentro do que eu sei e para a gente estar crescendo enquanto fisioterapeutas, enfermeiros, médicos que manuseiam o ventilador, para que a gente compreenda mais o que a gente está fazendo, para que a gente tenha mais segurança e consiga ofertar uma melhor ventilação mecânica aos nossos pacientes, tá? Queria só lembrar de vocês avaliarem essa mecânica, entenderem o que é e identificar o problema do paciente, tá? Sempre sejam racionais, sempre tenham racionalidade